dia, senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores, radiovintes, cearenses. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de voltar a essa Casa Legislativa e procurar aqui contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado, da nossa região. E quero, inicialmente, agradecer ao governador Camilo Santana, em nome da população do Cariri, já que no último fim de semana ele esteve em Juazeiro do Norte, esteve em Barbalha, esteve em Missão Velha, e lá foi dar ordem de serviço de diversas obras e também entregar algumas obras já prontas, como foi o caso da Barbalha, a obra de requalificação do Centro Histórico da Barbalha, também assinar a ordem de serviço para a construção das ciclovias, lá do Cariri, lá de Juazeiro a Barbalha, de Juazeiro ao Crato. Essa é uma reivindicação dos ciclistas ali da região. É uma obra que vai custar 2,6 milhões, são 17 quilômetros, são 7 quilômetros na avenida de Juazeiro ao Crato e mais 10 quilômetros de extensão na avenida de Juazeiro a Barbalha. Eu tive a oportunidade de acompanhar o governador Camilo Santana em diversas ordens de serviço, ou então em momentos fazendo a entrega de algumas obras já concluídas, e pude ver a sua especial preocupação e atenção com as medidas para enfrentamento da seca. Então, são adutoras que foram entregues naquele fim de semana também. Foi entregue uma obra concluída no município de Cedro e já uma obra quase concluída no município de Nova Olinda. Foi entregue já em outros municípios, como Quixadá, Quixaramubim, e essa tem sido uma das tônicas, a política de enfrentamento da seca. Mais de 1.000 poços perfurados ano passado, mais 19 máquinas perfuratrizes compradas, com apoio da bancada, de parte da bancada dos nossos deputados federais, e o governador fez isso, destacou o compromisso desses deputados. E achei muito importante também o governador, ele com um projeto de construção dos centros de educação infantil, deu também lá fez lá em Missão Velha também a ordem de serviço para iniciar mais uma dessas obras. Deputado, se possível, uma parte. Certo, deputado. E deputado Leonardo, e eu fiquei entusiasmado em saber que já são 20 centros de educação infantil que estão em construção. São recursos aí da ordem de 70,8 milhões que integram esse programa de ampliação do ensino fundamental e tem sido uma das marcas importantes do governador Camilo Santana. O governador Camilo Santana, lá em Juazeiro também, deputado Leonardo, ele comprometeu-se em fazer ou a reforma, uma grande reforma, ou ampliação do Rumeirão, ou então um novo estádio. E nós vamos, a pedido do governador, fazer uma enquete, vamos conversar com a população para saber se a população prefere uma reforma e ampliação do atual estádio ou a construção de um novo estádio de futebol. E assim tem sido. Enquanto o país atravessa uma grave crise, que é consequência de um problema internacional, o governador aqui no Ceará tem enfrentado isso com obras e com realizações. Gostaria de ouvi-lo, deputado Leonardo. Deputado Santana, de forma extremamente e objetiva, rápida, que eu sei que Vossa Excelência tem um segundo assunto a ser abordado, mas primeiramente quero dar aqui as boas-vindas a Vossa Excelência mais uma vez a essa casa. Vossa Excelência, deputado, que muito engrandece os debates, que representa uma região extremamente importante no nosso estado, que é o Cariri, que tem uma história de grandes representantes nessa casa, como nosso querido, saudoso, muitos outros, mas queria aqui destacar nosso querido, saudoso Wellington Landim, e Vossa Excelência, sem dúvida alguma, faz jus à grande capacidade, ao grande preparo que tem os representantes do Cariri aqui nessa casa. Com certeza, Vossa Excelência engrandece aqui esse parlamento, seja muito bem-vindo mais uma vez e que continue sempre esse deputado atuante, esse deputado dedicado, atento aos principais problemas do Ceará e principalmente da sua região Cariri, especialmente da sua querida, a nossa querida Juazeiro do Norte. Deputado, eu queria só aqui destacar que Vossa Excelência colocou um tema importante, que é um dos maiores problemas que nós enfrentamos no estado do Ceará. Embora exista uma crise em vários setores, obviamente nós sabemos disso, uma dificuldade nacional, não só o Ceará, mas praticamente todos os estados, na questão de segurança pública, na questão da saúde, né?
mas o governo Camilo Santana, mostrando sua seriedade, seu compromisso, e que procurou trabalhar diuturnamente, com muita dedicação, no sentido de corresponder à expectativa que o povo cearense colocou na sua pessoa, tem procurado trabalhar realmente no sentido de resolver esses principais problemas. Coloquei questão da segurança, Vossa Excelência, que é do Cariri, foi criado o Batalhão de Fronteiras, que funciona, que tem uma das sedes no Juazeiro do Norte. Foi criado o Batalhão do Raio, né, que também já atua no Cariri, quer dizer, o governo levando os destacamentos especiais de polícia, da Polícia Especial para todo o interior do estado, que não existia. E também, deputado, Vossa Excelência colocou em relação às ações do governo que tem feito no combate aos efeitos da estiagem. Se não fosse essas ações, digamos, com toda a dificuldade, com todas as incertezas do mundo de crise que nós atravessamos, mas só no ano passado foram perfurados mais de 1.000 poços em nosso estado. Não resolve, mas ameniza o problema de muitos municípios, muitas regiões. Adutoras foram várias entregues em todo o estado do Ceará, que impediu que mais de 40 municípios do estado tivessem entrado, a sede do município em colapso total de abastecimento de água. Queria só destacar, deputado, já para finalizar, também que o governo também não esquece da educação, que é fundamental para o desenvolvimento de um estado. O Vossa Excelência colocou que o governo já investiu mais de 70 milhões só no ensino fundamental, que é até uma atribuição constitucional dos municípios. O governo do estado tem atribuição constitucional, principalmente voltada ao ensino médio. Portanto, deputado, Vossa Excelência traz ações importantes do governo do estado, e queria destacar que, mesmo nesse momento de crise, de dificuldade, de incertezas, o governo do estado tem trabalhado de forma muito forte, de forma realmente extremamente dedicada no sentido de amenizar e resolver os maiores problemas que afligem hoje o nosso estado de Ceará. Eu agradeço já a Vossa Excelência a parte, me desculpe pelo prolongamento, mas Vossa Excelência está de parabéns e seja muito bem-vindo a essa casa, trazendo as principais questionamentos em relação ao nosso Cariri. Eu que agradeço a sua intervenção, ela é muito bem-vinda, agradeço pela gentileza das suas palavras, e realmente a gente tem visto com entusiasmo as ações que são realizadas pelo governador Camilo Santana de enfrentamento dos problemas que são graves, que são constantes, que são permanentes e que exigem decisões firmes e corajosas, e aí a gente tem percebido que, apesar das grandes dificuldades, ele tem atuado de forma contundente, de forma pertinente a cada problema. Mas o Brasil vive uma grande crise política e um momento de disputa de hegemonia, de disputa ideológica da linha de pensamento das pessoas, e muitas notícias são feitas de forma a manipular a opinião pública. E a gente tem que ter muito cuidado quando fala e quando escuta, e ter um discernimento muito, muito bom para poder compreender a situação que existe. Eu acho que existe uma crise na República Brasileira. Essa crise não é a maior da nossa história, já tivemos crises muito maiores e muito mais graves, e o Brasil superou esses momentos de dificuldade. E, no entanto, é importante fazer uma reflexão e saber qual a origem dessa crise e desses problemas. No meu entendimento, a crise é da República. A República está podre, o sistema ele é completamente equivocado, foi contaminado por interesses privados que se acoloraram com a política de tal forma que deturparam em muitas ocasiões a vontade soberana das pessoas, e a gente precisa dar um diagnóstico correto para poder propor uma solução adequada para esse problema também. Hoje a gente vê uma tentativa de um golpe político que quer tirar a presidenta Dilma, legitimamente eleita, do governo. Esse golpe, ele tem como objetivo implantar uma nova agenda econômica no país, mais radical, de redução do Estado brasileiro em suas intervenções e de favorecimento do grande capital estrangeiro. Essa é a tônica daqueles que querem fazer este golpe. E eu vou ler aqui algumas observações que são feitas por um grande senador da República, que eu admiro bastante,
que é o senador Roberto Requião, senador do PMDB, segundo mandato como senador, governador 3 vezes do estado do Paraná, deputado estadual, prefeito de Curitiba, e que faz uma análise muito detalhada do projeto que querem implantar no Brasil, pelo PMDB, pelo Michel Temer, que quer chegar à presidência sem ter tirado o voto para ser presidente, com um ardil e uma articulação que um impeachment sem razão é um golpe, e ele quer levar à frente isso junto com o presidente da Câmara dos Deputados, que ficou irado quando o Partido dos Trabalhadores apoiou na Comissão de Ética a sua investigação por ter contas na Suíça, comprovadamente, milhões e milhões que passaram pelas contas dele. E então, o senador Roberto Requião, PMDB, através de seu gabinete, fez uma análise de todos os pontos de um projeto que foi assinado pelo Moreira Franco e publicado pela Fundação Ulisses Guimarães, e que tem o nome de uma ponte para o futuro. E o senador diz o seguinte: nesse domingo, dia 27 de março, naquela ocasião, o Jornal Estado publicou as propostas complementares da ponte para o futuro, que passam a ser analisadas. Fim ou severa restrição dos subsídios à política industrial e de comércio exterior brasileira. Ou seja, o objetivo é acabar com a política que visam desenvolver e impedir a maior desindustrialização do Brasil. Não usar o excesso de rendimento do FGTS como fonte de recursos a fundo perdido, substituir o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. A razão disso é que o dinheiro do FGTS seria propriedade do trabalhador e não deveria ser usado para fazer política pública. Na prática, isso levaria ao desemprego em massa na indústria da construção civil, e muito menos pessoas teriam acesso à casa própria, diz o senador Roberto Requião. Estender o ProUni para o ensino médio, aí diz o senador, com o objetivo de privatizar de forma muito mais generalizada o ensino médio. Limitar o Pronatec, que é um sistema de bolsas de ensino para cursos profissionalizantes, rápidos, para a camada mais pobre da população, e que tem muita dificuldade material e não material de realizar cursos profissionalizantes tradicionais, que são extensos, dispendiosos ou focados para jovens com um bom embasamento educacional. Certamente, isso vai prejudicar aqueles jovens que muitos já passaram por esse processo de formação para serem alocados no mercado de trabalho. Limitar a concessão de empréstimos estudantis pelo FIES. O objetivo disso, segundo o senador, é declarado, é gerar mais meritocracia. Na prática, isso significa que milhões e milhões de jovens deixarão de ter acesso à universidade. Concentrar os programas sociais apenas aos mais miseráveis, os 10% mais pobres, que vivem com menos de $1 por dia. Então, reduzir o programa Bolsa Família, aí é uma quantidade drástica, deixando muita gente sem essa assistência. A intervenção do SUS. Aqui ele diz o seguinte: não sabe o que fazer com ele, só dizem que está sem controle e o que precisa ser reorganizado. Na prática, certamente são desculpas para justificar a redução dos repasses orçamentários para o Ministério da Saúde. A reorganização é só uma forma de descobrir como fazer o SUS funcionar, pelo menos precariamente, com menos recursos. Ou seja, descobrir quem vai chorar menos se não puder ser mais atendido. Na verdade, sobre o SUS, já se manifestaram de forma muito clara. E o que dizem é que querem que aqueles que podem pagar, paguem, mas que o SUS não seja mais universal, ficando o atendimento restrito àqueles que no passado eram chamados de indigentes, as pessoas extremamente pobres e aqueles extremamente carentes que efetivamente não podem pagar nenhum plano de saúde e não podem pagar nenhuma consulta. Abaixo, ele inicia a avaliação da política fiscal e de orçamento. O novo regime orçamentário, com o fim de todas as vinculações de receitas, e dito dessa forma, parece uma medida burocrática, mas não é.
o fim do Estado modelo do financiamento da educação e da saúde pública brasileira. Então, o que se propõe é tirar os recursos que são previamente destinados no orçamento para a saúde e para a educação. Ora, se nós já enfrentamos grandes dificuldades na questão da saúde por falta de recursos, imagine sem a desvinculação com a desvinculação orçamentária, o que iria acontecer. A crise na saúde, ela seria muito mais grave do que aquela que nós reclamamos nesse momento. E na educação, várias conquistas estariam ameaçadas. Grandes, como a questão do piso salarial dos professores, por exemplo, estariam em risco se houver essa desvinculação. O fim de todas as indexações, seja para o salário, benefícios previdenciários e tudo mais. Quando a indexação é pelo salário mínimo, como é o caso dos benefícios sociais, a distorção torna-se mais grave, pois assegura a eles um aumento real, com prejuízo para todos os demais. Itens de orçamento público que deverão necessariamente ceder espaço para este aumento e terão problemas. Com o fim do reajuste automático, o Parlamento abrirá, em nome da sociedade, os diversos reajustes conforme as condições gerais da economia e das finanças públicas. Em contrapartida, este novo regime, novas legislações procurarão exterminar de vez os resíduos de indexação de contratos no mundo privado e no setor financeiro. Orçamento de base zero, que significa que cada ano todos os programas estatais terão que ser reavaliados por um comitê independente, que poderá sugerir a continuação ou o fim do programa, de acordo com seus custos e benefícios. Hoje, os programas e projetos tendem a se eternizar, mesmo quando há uma mudança completa de condições. De qualquer modo, o Congresso será sempre soberano e dará a palavra final sobre a continuação ou o fim de cada programa ou projeto. Isso significa um outro passo decisivo para o semiparlamentarismo. E continua ainda o senador Roberto Requião fazendo diversos alertas do risco que é a implantação desse programa. E chega no final a dizer que existe um programa em curso, existe a intenção clara de proceder à privatização da Petrobras, o fim do regime de partilha do pré-sal, fim do controle da Petrobras sobre o pré-sal. E isso que tem sido discutido já a passos largos dentro do Senado. De olho na Petrobras, o imperialismo criou aliados poderosos aqui no nosso país. Nós temos uma grande reserva de petróleo e é a maior descoberta nessa década e equivale a mais do que a reserva que existe num país como o Irã, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E de olho nisso, se programa a derrubada do governo da presidenta Dilma para botar aliados, substituindo a presidente Dilma, que sejam coniventes com essa ação de retirar o controle do pré-sal da Petrobras, do governo federal, de uma estatal que vai colocar isso para reverter os benefícios dessa riqueza a serviço da educação e da população do Brasil. Essa luta pelo controle do petróleo, ela ocorre a nível internacional. Ela ocorre para derrubar o governo da Venezuela e também se apropriarem lá do petróleo venezuelano. Ela ocorre nos países do Oriente Médio, onde as guerras já foram feitas para se assumir o controle dessa energia. E aqui no Brasil, isso também avança a passos largos. O que se vai dizer depois desta fala é que existe um processo legal para o impeachment. E isso não é verdade, porque o Michel Temer também assinou pedaladas fiscais e elas não são crime e não há... Deputado, só mais um minuto, por favor, para concluir. E não há razão para se proceder ao impeachment de uma mulher séria que não responde a nenhum processo, ao contrário do Eduardo Cunha, que comanda esse processo na Câmara, que é réu e que é comprovadamente proprietário de contas no exterior, de recursos recebidos de propina e que foram utilizados para a compra de outros parlamentares que hoje constituem a sua base de apoio no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Nós queremos afirmar também que a
postura golpista do vice-presidente Michel Temer é uma postura que é condizente também com o seu papel de investigado, de citado inúmeras vezes por receber propina e por desvio de conduta, e que não tem moral, não tem condições políticas de governar um país como o Brasil. Essas são as minhas palavras, esse é o meu pronunciamento, e todas as